Não, tinha em casa mesmo. A gente sentia aquelas dores e ali mesmo se trancava num quarto e ali mandava chamar as parteiras. As parteiras eram Maria Rosa. Aí a gente tinha os filhos da gente. Quem eram as parteiras tanto da Eu sei de Maria Rosa, tia Inês. Tia Leão também já pegou um menino meu também. Parece. Não, mãe é não, mas se chegasse um ligeiro, ela pegava. Mãe velha costumava rezar, né? Nas crianças. Era. Ela levantava o vento. Os que ficavam bom, outros morriam. Uma criança não se criava, era difícil se criar uma criança, porque não tinha medicamento para as crianças. E naquele tempo o cabo não via quase crianças não, nascia, mas o cabo não via não, porque morria toda a falta de socorro, não tinha remédio, não tinha médico. Ah, isso que se criava, tinha de se criar, é que não tinha de se criar, era adoecer e morrer. E as que se criava tomando um chazinho. É, um chazinho de rapadura preta. Sim, de rapadura preta. E ninguém não sabe nem da onde era que saía essa rapadura. Agora, apareceu um homem aí, que ele arrumou um engenho aí, ele tinha um engenho aí. Já com o tempo adiante, não sabe? Aí ele moía uma cana aí, fazia uma rapadura. Agora a rapadura tanto era preta como era salgada. Mas ia desse jeito mesmo, não tinha conversa, não tinha outra conversa não. Eu acabou comigo, eu morria, não tinha outra coisa, né? Eu rezava. Nos povos assim. Assim, nas crianças. É, e nos velhos também, né? É. Não, aqui tia Virgínia rezava. Mãe já morreu, mas rezou muito. E muita gente, as que já morreram. As mais velhas que já morreram. Sim. É, Maria de Gaí. Tirava só. Já tirava só. Eu tirava. Folha de fiz. Essas caças, folha de pinhão. Daquela outra. Dessa que a momona. Ainda hoje eu amarro quando eu estou agoniada. Quando eu cheguei aqui, eu tinha só o primeiro grau menor, que é da primeira à quarta série, né? Não é isso? Aí eu cheguei aqui, aí uma vez eu cheguei na casa do Padre Calurino, quem incentivou, essa é a minha carreira todinha, quem incentivou foi com o Padre Calurino. Aí quando eu cheguei lá, aí ele pegou a perguntar, o menino dele era muito, bem uns 5, e não tinha quem ensinasse, não tinha escola. Aí ele perguntou se eu sabia ler, eu disse, eu sei assinar meu nome, eu nunca dizia que sabia ler, eu sei assinar meu nome. Aí ele disse, aí ele pegou a perguntar umas coisas, e eu dizendo, mandou eu escrever uma coisa, e eu escrevendo, aí ele disse, dá para você ensinar esses meus meninos? Eu digo, Deus me livre, eu não sei não. Aí ele disse, mas dá. Aí pegou a me incentivar por ali assim, disse, não, eu falo com os homens, você vem aqui, aí você ensina meus meninos, um menos para alfabetizar não, porque ele não entendia isso. Ele dizia, um menos para assinar, eles aprender a assinar o nome, e aí você recebe seu dinheiro, né, de graça não. Eu falo com os homens e os homens botam você, pagam a você. Aí eu digo, sei lá, eu vou pensar. Aí ele disse, não, mas não desanime não. Aí eu fiquei quieta, aí com um pouco ele... Pô, parece que ele mandou me chamar lá, não lembro, mais ou menos assim. Aí eu tornei a dizer, não, aí ele disse, não, aí pelejou, aí sempre me convenceu. Aí eu fiquei ensinando os meninos dele, aí com um pouco foi aparecendo os outros. Eu sei que dessa viagem apareceu 25 alunos aqui. Eu ensinando os dele. 25 alunos estudavam nessa casinha velha. Nessa casinha velha ali. Tá aí, para nós tinha ali. E aí peguei a ensinar, eu não tinha um quadro negro, eu não tinha. As tarefas deles eu escrevia tudo à mão, porque não tinha um quadro. E era um sacrifício um por um, tinha que ensinar um por um. E aí foi, aí com um pouco alfabetizei, foi tudo. E aí com um pouco apareceu primeira série, apareceu segunda série, um pouco estava tudo misturado. Eu já tinha ali, só nessa casinha velha ali, eu já tinha mais de 30 alunos, se juntava mais de 30 alunos naquele farelinho de coisa.
se juntava de primeira, se juntava da alfabetização, primeira série, segunda série, tudo misturado e eu ensinava tudo. Cada um eu ensinava. E aí foi dando, aí foi que apareceu o primeiro grau maior para a gente fazer. Passou umas professoras aí, um pessoal aí, e seu Adailton, o professor era o prefeito era seu Adailton na época. O coronel fazia nada disso. Peraí, dá licença. Aí, seu Adailton foi e ajeitou, puxou para Betânia, ajeitou para os professores, para as professoras fazer o primeiro, era o primeiro grau maior. Nós não tínhamos. Aí elas vieram, fizeram umas provas, aí, uns cursos, e eu fiz também. Era difícil assim, porque a gente não tinha ainda um grau mais de entendimento, né? Eu ainda lembro, era 25, tinha uma que era 25 quesitos para nós fazer, e nós fizemos. Mas foi poucas que passaram. Eu mesmo não passei. Aí eu digo, aí eu fiquei meio assim, aí a Mané disse assim, homem, não vai pensar nisso não, que enquanto a gente for vivo, a gente passa, a gente come, não tem nada não. Aí pronto, aí eu me animei mais, aí fiquei. Aí veio o material para as outras. Eu tinha um livro aqui, mas não sei que fim levou. Se eu tivesse ia mostrar a vocês, não sei quem. O cupim comeu tudo e eu ainda guardei um, mas aí estava ali e desapareceu. Bem interessante, viu? Aí elas receberam o material, tudo. Eu não, mas eu tinha feito a prova, não tinha passado. Aí, por um milagre de Deus, essas mulheres foram fazer em outro lugar e deu mais fraco do que em Betânia. Aí elas voltaram e as que não tinham passado, elas botaram para estudar. Aí nós fomos estudar. Aí elas começaram primeiro do que eu comecei por último delas e terminei primeiro. Esse curso era para fazer em 10 meses. Eu terminei antes de 10 meses. Terminei antes dos 10 meses. Aí, aí concluímos, e seu Adailton fez uma festinha para nós, deu a cada uma R$500. R$500 nesse tempo era dinheiro. Mas ele deu a cada uma R$500, disse por causa de nossos esforços que nós tivemos. Aí ele, no dia da festinha, ele disse, eu não posso dar mais vocês, vou para Recife. Aí ficou nas mesas assim, tirava uma coisa aqui, botava na mão, tirava outra aqui, botava na mão, e arrodeando eu digo, seu Adailton, sente num canto, seu Adailton não pode ficar mais nós. Ele disse, não posso ficar aqui mais vocês, só visitando vocês. Aí passou assim na mesa, tirando uma coisa num canto e comendo, tirando outra num canto, botando assim na mão e comendo. E aí saiu, que ia para Recife. E se amanhã, todas vocês venham buscar os R$500 de vocês que eu vou dar. E deu mesmo. Eu fui no outro dia e recebi o meu. E aí nós ficamos, depois recebemos o diploma, tá aí. O diploma tá aí. E aí ficou. Aí eu fiz, eu não sei se eu já tinha feito a distância, eu não sei se eu já tinha feito por correspondência. Aí quando apareceu Betânia, que começou em 86, 84, 83, de 82 para 83, foi isso aí que começou, que não tinha em Betânia, o segundo grau. Aí eu fiz a matrícula. Comecei em 83, terminei em 86. Aí eu tenho aí o diploma do primeiro grau maior, que a gente fizemos acelerado. Não tem uma nota vermelha. Tem o diploma do segundo grau, que a gente fez eu fiz de 83 a 86. Também não tem uma nota vermelha. E o que a gente estudou do primeiro grau, a gente estudou, foi do primeiro grau, tem muita coisa interessante. A gente estudou ciência física e biológica. Aí os professores botavam, os alunos já ajoelhavam nos caroços de mim, a coisa mais errada do mundo, viu? A coisa mais errada. Aí, naquela época, aí tinha outro castigo, aí tinha o quarto, às vezes trancava no quarto, que no ginásio também tinha o quarto, que eles trancavam os meninos. Quando os meninos estavam impossível, eles trancavam, era melhor.
Aí botava de castigo em pé num canto, sem se bulir, era assim. Mas hoje, o povo de hoje, os juízes do povo de hoje são assim. Hoje o povo tudo são revoltados. E não pode, porque só se ensina direito com amor e carinho. É verdade. É.